Hoje nós vamos falar sobre palavra, então tá tudo alinhado. Quero já te convidar, então, a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Salmos, capítulo 1. Essa vai ser a base central daquilo que nós vamos refletir hoje aqui. Mas eu preciso também trazer um contexto para você, porque estamos numa série de mensagens. Quantos aqui não tiveram no último sábado? Não puderam vir, algum motivo? Tem alguns aqui? Temos alguns, então vale a pena nós darmos uma contextualizada. Então você que achou, você pode guardar aí, eu não vou ler agora, o texto em Salmos. Eu antes quero ler o texto base da nossa série. Vou ler aqui primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Vou ler do 11 ao 13, porque vai fazer mais sentido aqui, dentro daquilo que a gente vai falar hoje, tá? O tema da mensagem hoje é exemplar na palavra. Diz assim: ensine essas coisas e insista nelas. Não deixe que ninguém o menospreze, porque você é jovem. Seja exemplo para todos, nas palavras, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, ao encorajamento e ao ensino. Aqui eu estou usando a versão NVT, tá? Então, nós estamos numa série de mensagens chamada Exemplar, né? Na semana passada, no último sábado, nós falamos sobre ser exemplar no proceder, no trato, na conduta, no comportamento, e nós trouxemos um pouco também uma exposição, um contexto desse texto, do que está acontecendo aqui na carta de Paulo a Timóteo, que é quem recebe essas orientações. Olha, não deixe que ninguém te despreze, mas você se torne um exemplo. Então, na palavra, na conduta, na fé, no amor e na pureza. E só recapitulando, a gente aprendeu algumas coisas muito importantes sobre a vida de Timóteo. Timóteo ele foi instruído na palavra desde a sua infância. Timóteo conheceu Paulo quando ele era ainda jovem. Ele foi convidado por Paulo a ir junto com ele na sua segunda viagem missionária. E agora Timóteo está ali com cerca de 30 anos, sendo responsável por uma igreja, a igreja de Éfeso, uma igreja que foi plantada por Paulo, mas Paulo ele tinha que plantar outras igrejas. Então ele deixa Timóteo, 30 anos naquela época era considerado jovem, uma pessoa que ainda não tinha alcançado a sua maturidade, e ele estava num contexto onde as pessoas eram mais velhas, os membros da igreja eram mais velhos que eles. E ali naquele contexto, nós vemos aqui que ele tinha, olha, ensine essas coisas e insista nelas. Ou seja, Timóteo, ele não era um jovem que estava ali para ajudar. Ele não era um jovem que estava ali para dar algum tipo de apoio. Timóteo era um jovem que estava ali para instruir, para exortar, para conduzir um rebanho de pessoas que talvez olhavam para ele e falavam assim: olha, você não é capaz, você é muito novo, você ainda não é imaturo. E ele sofria, então, desse tipo de desprezo. E Paulo está encorajando ele o seguinte: não se despreze, não permita que o desprezo tome conta do seu coração pelo fato de que você é jovem. Então essa é a primeira coisa. O fato de você ser jovem não diminui a sua autoridade. Mas ele aprende uma segunda coisa também: não dê motivos
para que te despreze. Seja você um exemplo para os outros. É disso que nós estamos falando desde semana passada, vamos falar hoje e vamos falar nas próximas 3 semanas também, sobre o nosso compromisso, a nossa responsabilidade de não sermos desprezados, talvez por causa da nossa juventude, falta de capacidade ou qualquer coisa que talvez nos olhares das pessoas podem gerar uma baixa expectativa ao nosso respeito. Mas assumimos a responsabilidade, então, de sermos um exemplo, de sermos um padrão, de termos uma vida, um caráter tão parecido com Jesus, que não há nenhum tipo de motivo, nem pela idade, nem por qualquer outra coisa, que as pessoas vão tentar nos diminuir ou criar baixas expectativas em nós. Porque se somos parecidos com Jesus, se somos exemplos, como Paulo orienta Timóteo, temos autoridade para que as pessoas nos imitem, assim como nós imitamos a Jesus. Amém? Então é disso que se trata a série Exemplar. Nós falamos sobre exemplar na conduta. Hoje nós vamos falar então sobre exemplar na palavra. Aqui na NVT está nas palavras, né? E aí a gente pensa sobre 2 focos de Paulo. A gente pode pensar, talvez você já ouviu esse texto, falando sobre ser um exemplo na palavra, no sentido do ensino mesmo da palavra, na orientação, nos conselhos, que se trata do conteúdo da palavra que Timóteo precisaria ter para que ele fosse um exemplo. E isso é uma verdade. A gente leu no contexto aqui que Timóteo ele tinha essa responsabilidade. Olha, até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, ao encorajamento e ao ensino. Então, qual eram as palavras de Timóteo? Eram palavras pastorais, era o convívio, era o conselho, era a exortação. Mas fala também aqui sobre a maneira de falar, sobre a forma. E é interessante porque Paulo ele já deu uma outra orientação também para Timóteo nesse sentido, na segunda carta, que é 2 Timóteo 4, de 2 a 4, diz assim, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte, com toda paciência. Paciência fala o quê? Sobre a forma. Paciência e doutrina. Doutrina fala sobre o quê? Sobre o conteúdo dessa mensagem. Então, Timóteo, quando fala sobre as palavras, sobre ser um exemplo no falar, ser um exemplo na palavra, está falando disso. Sobre a forma que Timóteo deveria tratar com as pessoas, a maneira de ele aconselhar, isso envolve também os relacionamentos, mas sobre ele ser o exemplo no sentido de conteúdo, de doutrina, de orientação, que é um papel também pastoral e é um papel de todo aquele que deseja ser um exemplo para os fiéis, que é também o nosso objetivo. Agora sim, vamos ler o livro de Salmos, capítulo 1, e aí a gente vai entender como esse texto se encaixa também para sermos exemplos, né, na palavra. Diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor. E nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Amém? Então, gente, esse é um texto do livro de Salmos que fala sobre essas influências, sobre aquilo que entra, mas aquilo que sai também. Olha só, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Então, como é feliz aquele que não segue a orientação, não segue esse tipo de palavras.
não imita a conduta dos pecadores, ou seja, ele não tem pecadores, aqui aqueles que se entregaram ao pecado, como seu exemplo. E eles não se assentam também na roda, né? E aqui é se assentar concordando, ou assentar fazendo a mesma coisa com aqueles que zombam, né? Com aqueles que têm palavras de zombaria, palavras de malícia, maledicência. Então tem a ver. Se nós queremos ser exemplos na palavra, primeiro a gente aprende aqui já nesse texto o quê? O que eu não devo fazer. Mas aí o texto continua. E quando a gente olha para esse texto aqui, é interessante, porque a Bíblia de Timóteo não tinha todos os livros que tem na nossa Bíblia. Não sei se você já parou para pensar isso, mas o Novo Testamento não tinha na Bíblia de Timóteo. Então, se Timóteo ele queria ser referência na palavra, ele tinha, sim, o testemunho, aquilo que ele aprendeu, aquilo que foi ensinado a ele pela sua mãe, pela sua avó, aquilo que ele viu Paulo ensinando, então ele tinha conhecimento da doutrina, mas quando o Timóteo ele sentava para ler a Bíblia, era o Antigo Testamento. Então a gente pode pensar que muitas vezes Timóteo estava lá sentado lendo esse texto de Salmos. Olha, eu preciso amar a palavra, eu preciso meditar nessa palavra. Então, por isso, é um dos motivos que eu escolhi esse texto para a gente falar hoje sobre ser exemplo na palavra. Isso é muito importante para nós, porque a Bíblia diz também que aquilo que sai da nossa boca é o quê? É o que o nosso coração está cheio. Então eu posso pensar que quanto mais eu me encho dessa palavra, quanto mais eu conheço dessa palavra, isso já é um grande segredo para que eu seja um exemplo naquilo que sai da minha boca. E a primeira coisa que eu aprendo aqui nesse texto, sobre ser exemplo na palavra, é quando o texto diz assim, olha, ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor. A sua satisfação está na palavra do Senhor. Eu sei que todos vocês, em algum momento da semana, leiam a Bíblia. A grande maioria lê todos os dias, amém? Mas quando a gente pensa sobre a palavra de Deus, sobre os ensinamentos, sobre os princípios, sobre aquilo que Deus espera de nós, que a gente não apenas ouça, leia, mas obedeça. Você já parou para pensar se isso é um motivo de prazer para você? Se a maneira com que você se relaciona com essa palavra traz satisfação ao seu coração? Porque às vezes eu até sei que eu tenho que ler a palavra, que eu preciso ler essa palavra, que se eu não ler essa palavra, eu não vou crescer espiritualmente, que Deus espera de mim como um filho dele, essa leitura, essa dedicação na palavra. E eu faço isso no meu secreto, eu aprendo da palavra quando eu vou no culto, mas às vezes eu não tenho essa satisfação. Eu não tenho nessa palavra um motivo de prazer. Às vezes eu corro o risco de ter na palavra de Deus, sabe, aquela assim, poxa, eu faço porque é obrigação. Eu faço porque se eu não ler, né, Deus pode me castigar. Isso vai se tornando um fardo. Eu já vi pessoas que, ao aprender princípios da palavra, elas talvez queriam fazer algo, desejavam algo, tinham um estilo de vida, elas tinham hábitos na caminhada, e que quando elas leram na Bíblia que aquilo era errado, parece que aquilo não foi assim, cara, eu estava fazendo algo errado, que bom que agora que eu aprendi com a palavra de Deus que isso está errado e que isso vai fazer mal para a minha vida, porque agora eu tenho oportunidade de largar isso, agora eu tenho oportunidade de fazer diferente, agora eu tenho um caminho melhor. Que ao invés de reagir dessa forma, a pessoa reagiu como se fosse assim, poxa, a Bíblia é muito estraga prazer, né? Parece que foi colocado isso aqui só para me atrapalhar aquilo que eu queria. Quantas vezes eu não fui assim, talvez?
na minha caminhada, de olhar para a Bíblia e falar assim, nossa, que chato. Essa parte da Bíblia eu queria arrancar. Essa parte aqui não é aquela parte boa que eu grifei lá, né? E que está tudo certo, tudo posso naquele que me fortalece. E essa parte aqui eu queria tirar da Bíblia, porque eu acho que alguém escreveu isso aqui errado. Então, às vezes, a gente tem na Bíblia, parece um peso, uma obrigação. Agora, se eu desejo ser exemplar na palavra, eu preciso ter o quê? Eu preciso encontrar na palavra prazer. Eu preciso encontrar nessa palavra um motivo de satisfação. Uma entrega voluntária, a aprender mais sobre essa palavra, a encher o meu coração dessa palavra. E muitas vezes, por causa disso, algumas pessoas, por causa dessa forma pesada que lidam com a palavra do Senhor, acabam muitas vezes caindo num certo sentimentalismo religioso, que é aquela coisa assim, olha, eu não vou ler a palavra não vou buscar do Senhor na palavra não, porque eu estou muito cansado, e o que Deus espera de mim é sinceridade no meu coração. Deus não vai aceitar se eu for lá ler a Bíblia, e eu estou muito cansado, e Deus não quer que eu faça com o coração assim, obrigado, sabe? E a gente cai nessas coisas. Ou talvez a gente caia naquela religiosidade, que é aquilo que a gente estava falando anteriormente, que é eu não aproveitar aquele momento como um relacionamento com Deus. Que é muitas vezes eu não ver a Bíblia como algo que vai me aproximar mais dele, que vai me tornar mais parecido com ele, mas eu faço só porque é uma obrigação. Eu faço porque é algo pesado. Então, o que eu preciso? Eu preciso desenvolver na Bíblia uma alegria verdadeira de buscar ao Senhor, aonde eu não ajo nem como uma religiosidade vazia, nem como uma falsa devoção, e nem como um sentimentalismo religioso. Ou seja, eu sei que quando eu estou bem para ler a palavra, eu vou lá, eu vou me entregar, eu vou ter a minha satisfação, eu vou aprender com o Senhor, mas eu sei também que no dia difícil, no dia que eu estiver cansado, nos momentos que for difícil obedecer aquela orientação, aquela exortação, eu não vou desistir da caminhada. Eu não vou ser movido pelas minhas emoções. Eu não vou me guiar pela emoção do momento ou pelas circunstâncias. Eu vou falar assim, eu posso estar cansado, eu posso não estar bem para obedecer, eu posso não estar bem agora para buscar e me dedicar a essa palavra, mas eu vou fazer mesmo assim, porque eu conheço meu Deus e eu entendi que sinceridade não é ausência de esforço. Sinceridade não é ausência de renúncia, de um preço a se pagar. Mas Deus sabe que quando eu sou sincero, eu encontrei esse prazer na lei dEle. Eu faço sem ser religioso, mas eu faço também sem cair nesse sentimentalismo religioso. Então essa é a primeira coisa. A primeira coisa que eu preciso é encontrar prazer na lei do Senhor. Tanto é que exige esforço e dedicação, que o texto continua dizendo o seguinte: ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. E essa é a segunda coisa que a gente aprende aqui. A primeira coisa, que é encontrar essa satisfação, e a segunda coisa, para eu ser exemplar na palavra, é eu me encher dessa palavra. É eu ter um coração cheio dela. Como eu falei no início, quando o meu coração está cheio dessa palavra, quando a minha mente está cheia dessa palavra, essa palavra molda tudo que eu falo. Por quê? Porque a palavra de Deus molda o meu pensamento, molda a minha cosmovisão, molda a maneira que eu vejo e trato as pessoas. Me dá mais sabedoria. Então, tudo que eu falo em todos os níveis
seja no momento que eu estou ensinando, aconselhando, seja quando eu estou na minha casa me relacionando com os meus pais, no meu trabalho, na igreja com meus amigos, na célula, o que sai da minha boca está mais conectado. Eu não sei se você já teve a experiência, por exemplo, de conhecer uma pessoa de um estado diferente, que fala gírias diferentes, sotaque diferente, e quando você se deu conta, se soltou um sotaque que você nunca tinha falado antes. Quantos já tiveram essa experiência? No tempo que eu era missionário, eu itinerante, eu tive vários amigos, de estados diferentes, mas eu tive um amigo muito próximo, que ele era da Paraíba. Então, às vezes, até hoje, eu solto um oxe. Tem umas palavras engraçadas que eu tenho, por quê? Porque eu convivi tanto com ele, que automaticamente eu desenvolvi o que? As mesmas falas, o mesmo linguajar que ele tinha, que era muito engraçado e muito legal. Então, eu peguei um pouco daquela gíria de tanto conviver com ele. E assim é também com a palavra do Senhor. Quanto mais eu me encho dessa palavra, quanto mais eu me encho desses princípios, dessa sabedoria que vem de Deus, mais o que sai da minha boca se torna alinhado com o céu, alinhado com o Senhor. E eu vou me tornando, então, um exemplo para as pessoas a partir daquilo que o meu coração já está cheio. E é muito interessante, porque olha só o que diz em João 14, 26. Aqui é Jesus dizendo: mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo que eu disse. Eu entendo que meditar é um movimento integral do corpo. Envolve o físico, não tem jeito. Você tem que ter o olho funcionando, no máximo ali você consegue ouvindo. Você precisa da audição. Físico, envolve a sua mente, o intelecto, você precisa saber ler, você precisa conhecer as palavras, as letras, senão você também não consegue. Então envolve também essa parte, mas envolve também o espírito. Quer entender que muitas vezes só a razão humana não é suficiente para entender toda a profundidade dessa palavra que é viva e eficaz. Então, quando eu estou lendo a palavra, eu também preciso colocar o quê? O meu coração, a minha vida, diante da graça de Deus, diante da capacitação do Espírito Santo, para que Ele me ilumine nessa palavra. Então, a partir do momento que eu disponho o meu corpo, a minha mente, eu disponho também o meu espírito para que o Espírito Santo venha e ilumine aquilo que Ele quer falar comigo, eu passo o quê? A entender melhor essa palavra. Agora, esse texto que nós lemos de Jesus está dizendo que o Espírito Santo ele nos faz lembrar de tudo aquilo que Jesus diz. Então, a gente pode pegar esse texto também e entender que o Espírito Santo muitas vezes nos faz lembrar da palavra de Deus, daquilo que Deus já disse uma vez. Você já parou para pensar isso? Que talvez você já passou alguma situação da sua vida, tanto para você, ou para talvez ter que aconselhar alguém, ter que ensinar algo para alguém, ter que pregar a palavra de alguém para alguém. O Espírito Santo queria, de repente, te usar, queria fazer algo na sua vida ou através da sua vida. E aí o Espírito Santo falou assim: poxa, eu vou lembrar ele dessa palavra. Mas o que o Espírito Santo precisava para lembrar você? Precisava que pelo menos uma vez você já tivesse colocado o seu corpo de maneira integral na disposição daquele texto, para que ele pudesse lembrar aquilo que você um dia leu, daquilo que você um dia entendeu nas Escrituras, daquilo que um dia Deus falou com você, daquilo que um dia você se encheu. E talvez o Espírito Santo tinha um propósito para cumprir, e ele falou assim: poxa, eu não posso usar essa pessoa porque ela não se encheu dessa palavra suficiente para que hoje, nesse momento, eu pudesse lembrá-la
daquilo que um dia Deus disse. Esse entendimento é algo que inspirou meu coração em todas as vezes que eu li a Bíblia por completo. Sabe? Porque essa é uma das dicas para quem deseja ser um exemplo na palavra. Você precisa se encher, você precisa ler a Bíblia inteira. Sabe? Quando você vai lá procurar uma série para você assistir, você pega assim a série, vou assistir, sei lá, tem 5 temporadas, vou pegar essa 3ª temporada aqui, vou assistir ela, e aí você assiste, e pronto, acabou a 3ª temporada, você fecha, muda para outra série, é assim? As pessoas normais, né? Se você faz isso, tudo bem, mas as pessoas normais, geralmente elas vão o quê? Assiste a série completa. Começa na 1ª temporada, vai até a 5ª temporada. Não quer dizer que a Bíblia você precisa ler os livros em sequência. Você pode começar dos Evangelhos, você pode depois ler as cartas, o livro de Atos, o Novo Testamento, depois você lê o Antigo Testamento também. Você não precisa ler na ordem dos livros. Agora, o que é importante? Você lê a Bíblia por inteiro. Você lê tudo aquilo que Deus escreveu, toda a palavra de Deus. Para quê? Para que você se encha dessa palavra. Se possível, mais de uma vez, 1, 2, o quanto você quiser, a vida inteira. Lendo todos os dias, é isso que aponta meditar dia e noite. É você ler a palavra de maneira que você esteja cheio dela. Que vai te levar a falar mais dessa palavra, a ser transformado, a se encher dessa sabedoria, e você passa a se tornar um exemplo. Talvez você tenha uma pessoa que quando você ouve falar, é igual quando Jesus está falando, aqueles homens lá, o caminho de Emaús, fala, o nosso coração ardia enquanto ele falava. E talvez você conhece alguém que é assim, que quando a pessoa fala, vai dar um conselho, você para ouvir. Parece que você entende assim, cara, tem algo divino nessa pessoa. É o quê? Essa pessoa está cheia de Deus. Essa pessoa se encheu tanto que o Espírito Santo usa ela com sabedoria, com conselhos, com a palavra pastoral, com uma orientação. Então isso faz parte. Primeiramente para você, ler a Bíblia inteira e diariamente, mas tem ainda uma exigência maior. Porque nós estamos falando sobre ser exemplo. Você que quer aconselhar, você que é líder de célula, você que quer aconselhar de alguma forma, você que quer falar de Jesus na internet, ou você que tem a expectativa que as pessoas te procurem para você abençoar, para você declarar uma palavra profética. Pensa numa coisa, será que nós temos autoridade para aconselhar pessoas em nome de Deus, se a gente nem conhece todo o conselho de Deus? Já parou para pensar sobre isso? Eu quero aconselhar a pessoa em nome de Deus, mas eu nunca nem li todo o conselho de Deus. Gente, as séries que a gente assiste podem ser emocionantes, pode ter uma boa mensagem, mas não é, sabe o quê? A minha e a sua história. Agora, isso aqui é a nossa história, é a nossa vida. É sobre não apenas o tempo que nós temos aqui na Terra, mas sobre aquilo que também nós vamos viver em toda a eternidade. Se você não leu isso aqui por completo, cara, toma essa decisão hoje, de dedicar a sua vida, o seu tempo. Eu lembro que para ler a Bíblia por completo, eu precisei parar de ler todos os outros livros. A primeira vez. A segunda vez, depois, eu parei novamente. Parei de consumir entretenimento, filme, futebol. Li a Bíblia completa de novo, em ordem, assim, leitura. Depois eu fui lendo livro a livro, estudando também. Então faça isso, decida. Você é jovem, mas você pode ser exemplar na palavra, uma vez que você decidir se encher dessa palavra. E aí, de uma maneira um pouco mais prática, eu quero dar alguns conselhos.
Use recursos de suporte para que você entenda mais da Bíblia, comentários bíblicos. Uma dica que eu dou muito legal é você ler a Bíblia em ordem cronológica. Não sei se vocês já pesquisaram, mas tem a Bíblia em ordem cronológica. Se você já leu a Bíblia toda, né, todos os livros, experimente ler ela em ordem cronológica, que é muito legal. Porque a Bíblia não foi escrita em ordem cronológica. Então, quando você lê os acontecimentos ali na ordem certinho, as histórias, isso pode te ajudar muito a entender mais a palavra de Deus. Outra coisa importante, faça perguntas. Nós sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus, ela é inerrante sua verdade, mas isso não nos impede de fazer perguntas. E às vezes, porque a gente sabe que a Bíblia é a palavra de Deus, a gente tem medo de perguntar, a gente tem medo de ter dúvida. Gente, duvidar, não saber entender o texto bíblico não é pecado. Todos nós vamos ter, em algum momento, diante da leitura bíblica, alguma dificuldade. Entende? Até hoje tem texto da Bíblia que eu olho, que eu leio, cara, eu não consigo entender por completo. Aquilo que é óbvio, que eu entendi, amém, eu tento aplicar na minha vida, mas nem tudo. Você está lendo a Bíblia, você não está entendendo, não sinta como se isso fosse errado, ou você teve dúvida, cara, isso aqui eu não consigo entender, parece que tem alguma coisa errada aqui. O problema não é a dúvida. Você duvidando, não é porque Deus vai te castigar, pode ficar tranquilo com isso. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar a minha dúvida e usar como um combustível para que eu me dedique, para que eu estude e para que eu entenda um pouco mais. Quando eu tenho dúvida do que está escrito, eu falo, eu não concordo com isso, parece que tem alguma coisa errada, ou não adianta eu ler porque eu não vou entender nada, porque é muito antigo. Aí o que acontece? Eu crio uma barreira com essa palavra. E aí eu fico mais distante. E aí eu caio no quê? Naquilo, que ler a Bíblia é chato, que ler a Bíblia não é legal, que é muito difícil, que é para pastor, para quem estudou teologia. E eu acabo muitas vezes me afastando dessa palavra. Agora, quando eu leio a palavra e diante das dúvidas, eu vou buscar, eu pergunto para os pastores ou para as pessoas mais à minha volta que conhecem, eu busco esses recursos, comentários, livros que falam sobre o assunto, eu começo a entender. Aí uma coisa que era complexa, eu falo assim, é isso aqui que estava falando. Nossa, nunca tinha entendido isso na minha vida. E aí a leitura da Bíblia, a meditação, começa a ficar mais prazerosa. E aí você quer cada vez mais se alimentar. E a partir desse entendimento, a sua vida vai sendo transformada. Então, faça isso. Examine as Escrituras, faça perguntas para ela, faça a coisa certa com as dúvidas que vão aparecer no caminho. E a quarta dica, para que você se encha dessa palavra, é você se localizar nessas verdades bíblicas. É você ler a Bíblia, não apenas como uma teoria, não apenas como ensinamentos vazios, mas todo versículo, tudo aquilo que Deus falar com você, todo o princípio, você falar assim, o que isso tem a ver com a minha vida? Que decisão eu posso tomar a partir daquilo que eu aprendi aqui? Que nova promessa tem aqui nesse texto, que é para mim? Que pecado eu posso abandonar a partir daquilo que eu aprendi, que eu li hoje aqui nesse versículo? Sabe? É quando eu coloco a minha vida, aquilo que Tiago fala, que aquele que ouve a palavra e a pratica, é como alguém que se viu, aliás, aquele que ouve a palavra, recebe a palavra e não a pratica, é como aquele que vê se vê no espelho, ele sai e logo se esquece daquela imagem. O que Tiago está querendo mostrar aqui? Vamos lá. Espelho, na época de Tiago, não era igual ao nosso. Tá? Era um ferro polido, né? Você conseguia ver um pouco, né, de você ali, mas não era tão limpinho, tão assim, exato como nos vemos hoje.
tá bom? Então era uma coisa mais assim, embaçada. Então ele está falando assim, olha, a pessoa que não pratica, que ouve a palavra e não a pratica, se vê, olha o seu estado, aquilo que precisa mudar, aquilo que precisa fazer, aquilo que é sobre ela, mas quando ela sai, ela logo se esquece daquilo e ela segue em frente. Não muda nada. Eu não sei quantas vezes, eu não sei se você já parou para calcular, mas você já parou para pensar quantas vezes no dia você se olha no espelho? Você acorda, já vai no banheiro, se olha no espelho. Aí sai, toma café e volta a se arrumar, olha no espelho de novo. Aí põe a roupa, olha no espelho. Aí mexe no cabelo, vai lá e olha de novo. Aí a maquiagem, olha de novo. Aí fez mais alguma coisa antes de sair, olha de novo no espelho. E aí quando você sai na rua ainda, ou você vai pegar o ônibus ou um carro, você passa assim no vidro e dá aquela conferida, né? Ainda ali no vidro para ver se ainda está daquele jeito. Por quê? Porque a gente está tão preocupado com essa nossa imagem que a gente quer toda hora ver se dá um jeitinho para corrigir. Então assim é com a palavra de Deus. Nós temos que ser o quê? Eu li, eu recebi e eu comparo aquilo com o meu estado. E talvez eu olhe e fale assim, pô, minha vida não está legal não. Minha vida está meio bagunçada aqui. Ó, tem uma coisa aqui que precisa melhorar. Mas eu preciso o quê? Corrigir naquele momento. Porque se eu não corrijo, se eu não tomo uma decisão, se eu não mudo, é como aquele que sai, não olha mais no espelho e continua da mesma forma que estava antes. Então, para que eu me encha da palavra, eu preciso me localizar nessas verdades bíblicas e aplicar na minha vida para que eu me torne igual àquela palavra que eu recebi. Sabe, um bom exemplo sobre esse se encher da palavra e se tornar um exemplo. Já viu, talvez a maioria aqui não, mas imagina alguém, um cara que ele trabalha com motor. Você já foi quem que já foi numa oficina na vida? Ah, bastante gente. Então você viu que eles chegam lá, desmontam o motor, tira um monte de peça, mexe ali no seu carro. E é interessante porque quando eu vou montar alguma coisa, eu preciso do manual, eu preciso anotar peças, eu preciso ver onde é o parafuso, senão eu esqueço. Mas quando eu vi uma vez um cara desmontando o motor e depois ele montando ali cada detalhe, sem precisar ver em lugar nenhum, eu fiquei pensando, cara, como consegue? Como consegue saber aonde é cada pecinha, cada parafuso, cada encaixe ali, e não sobra nada? Mas ele consegue por quê? Porque ele não é a primeira vez que ele faz. Ele fez uma vez, e fez de novo, e fez outras vezes, e talvez nas primeiras vezes ele precisou de ajuda. Mas agora, depois de tanta prática, ele já não precisa mais dessa consulta. Por quê? Porque agora ele maneja bem o motor. Então, nos encher da palavra vai nos levar ao quê? A manejar bem a palavra. A conhecer essa palavra. A saber aquilo que Deus diz. De forma que a nossa vida é transformada por ela. E a partir disso, eu começo a frutificar na palavra. Que eu me torno uma voz da palavra de Deus. Eu começo a abençoar outras pessoas. É isso que o texto está dizendo. É como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo. E suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Sabe, o autor aqui ele está usando o exemplo porque árvores que estavam num lugar seco, que não tinham, acesso a essa hidratação, elas ficavam secas, elas não desenvolviam direito, elas não chegava a estação, o momento de dar frutos, e elas não frutificavam, ou dava aquele fruto mirradinho ali, mas as árvores que a raiz dela alcançava fontes de águas correntes, era uma árvore forte, era uma árvore que frutificava, dava fruto no tempo certo, por quê?
porque era uma árvore saudável. Então era possível ver nela que ela estava saudável, porque ela estava o quê? Num lugar de águas correntes. E esse é o ponto final daquele que deseja ser um exemplo na palavra. De conhecer a Jesus, de conhecer a palavra dele de maneira tão próxima, tão íntima, de manejar essa palavra, que as pessoas olhem para a sua vida e falem assim, olha, eu quero ouvir essa pessoa. É como se o seu fruto fosse agradável àqueles que te ouvem, àqueles que se relacionam com você, porque você não é uma árvore de folhas murchas. Sabe? Sabe, pessoas que falam só de coisas que não edificam, que não tratam as pessoas bem, que estão sempre murmurando, que estão sempre falando mal dos outros, estão sempre fazendo fofoca. Sabe? Pessoas que são sempre rasas, são pessoas de folhas murchas. Pessoas que não podem ser exemplos na palavra, no que dizem, nem no conteúdo, nem muitas vezes na maneira. Agora, aqueles que amam a palavra e meditam nela dia e noite, eles são como árvores plantadas à beira das águas correntes. Essas pessoas dão fruto, as suas folhas não murcham, mas tudo que ela faz prospera, ou seja, ela se torna um exemplo, ela se torna uma referência, as pessoas querem ouvir, as pessoas querem estar perto. Você sai para tomar um café, você sai de uma reunião com essa pessoa, você fala, cara, que tempo especial, que tempo agradável, como essa pessoa edifica, como tudo aquilo que ela fala aponta para Jesus. Como quando eu estou com essa pessoa, ao invés de eu sair mais desanimado, mais pesado, parece que eu quero mais amar a Jesus, parece que eu quero mais ler a Bíblia, parece que eu quero orar mais, parece que eu quero ter um caráter mais alinhado, eu quero estar mais como corpo, como igreja. Então é esse tipo de pessoas que nós nos tornamos. Pessoas que são abençoadas por Deus, porque vivem a partir do conselho da palavra, vivem a partir da sabedoria do Senhor. É isso que Deus espera de nós, que sejamos essa geração cheia da palavra, que carrega essa voz do Senhor, essa sabedoria do Senhor, e inclusive tem discernimento também para corrigir, para exortar e para eliminar as mentiras. Os falsos evangelhos do tempo de hoje, esses evangelhos de folhas murchas, nos dias de hoje, no nosso tempo, que estão aí na internet, Timóteo tinha essa responsabilidade. Ele era um exemplo, porque a maneira dele falar, a maneira dele conduzir, deveria ser com sabedoria, com graça, com a fala polida, mas também com o conteúdo do céu. Mas ele também deveria ser uma autoridade para impedir que falsas doutrinas, falsos mestres, enganassem aquele rebanho. Esse é um papel do profeta. O profeta ele tem o papel de profetizar, mas o profeta também, como o apóstolo Paulo orienta na sua carta aos Coríntios, enquanto um está profetizando, o que os outros profetas fazem? Eles avaliam a profecia. Sabe? Esse é um papel também. Nosso papel é conhecermos a palavra, sermos exemplos na palavra, para que tenhamos a capacidade de discernir aquilo que é falso. Porque nós achamos muitas vezes que o inimigo da verdade de Deus são aqueles que não acreditam em Deus, são os ateus, ou quem enfim, tentam denegrir a imagem de Deus ou da igreja, mas muitas vezes estão propriamente dentro da igreja, são chamados, têm títulos de pastor, aqueles que estão trazendo esses falsos evangelhos de folhas murchas. Mas nós precisamos ser uma geração profunda na palavra, robusta na verdade do Senhor,
de maneira que tenhamos a capacidade de discernir aquilo que é bíblico, aquilo que Deus disse e aquilo que estão falando que Deus disse, mas que Deus nunca falou, para que sejamos referência na palavra, exemplos na palavra, tanto na maneira de nos relacionarmos, na maneira de lidarmos no trato com as pessoas, mas também no conteúdo que edifica. Você foi chamado para ser uma árvore frutífera. Você foi chamado para ser alguém exemplar na palavra. E para isso, nós precisamos então desses 3 conselhos: termos satisfação na palavra, sermos uma vida cheia dessa palavra, para que possamos também frutificar, sermos uma árvore saudável, aonde Deus vai gerar esses frutos. E eu tenho certeza de que você seguir esse conselho, se eu seguir esse conselho, de decidir a partir de hoje, viver uma vida e decidir que aquilo que sai da minha boca, eu vou ser uma fonte do Senhor aqui na terra, muitas pessoas vão olhar para você como um exemplo. E talvez nos próximos dias, nos próximos meses, como falei também no sábado passado, pessoas vão chegar até você com dúvidas, com situações na vida delas, e você vai lembrar: eu lembro daquilo que eu li, eu lembro daquilo que eu tenho aprendido com o Senhor, eu lembro daquela decisão que eu tomei a partir daquilo que eu estava aprendendo, e o Senhor fez prosperar algo na minha vida, o Senhor abençoou na minha vida, e você vai ter um testemunho para edificar aqueles que estão à sua volta. Amém? Eu quero orar nesse momento, então feche seus olhos aí. Então você que entendeu nessa noite que precisa de uma mudança de postura, de talvez não deixar que a preguiça, o desânimo, ou a falta de entendimento da palavra, ou as distrações com tantas outras coisas, façam você se tornar um exemplo na palavra, na sabedoria, naquilo que sai da sua boca, que você tome essa decisão aqui hoje. Que você tome essa decisão de falar assim: não, eu quero tomar uma postura diferente. Talvez não vai ser de uma hora para outra, em uma semana, em um mês que você vai conseguir isso. Talvez leve um ano para que você desenvolva esse conhecimento, essa intimidade com o Senhor, para alcançar, de ser exemplo, mas é um esforço da vida inteira, de alcançar níveis de conhecimento, de sabedoria no Senhor. Talvez você nunca se atentou para a importância de ler a Bíblia por completo. E talvez hoje Deus falou com você: olha, eu preciso me posicionar. E você vai tomar uma decisão de começar esse ano, talvez até o ano que vem, você terminar de ler a Bíblia. Ler tudo, conhecer todo o conselho do Senhor para a sua vida, conhecer a história da sua vida, a revelação de Deus que está na sua palavra. Então, se você quer tomar uma decisão de ser um exemplo, você entende: eu preciso tomar uma postura diferente. Saia do seu lugar e venha até o altar. Se ajoelhe aqui, vamos orar juntos, porque eu creio que Deus quer levantar uma geração que conhece a sua palavra, que é uma referência não apenas no trato com as pessoas, mas que tem um conteúdo do céu para levar adiante. Então saia do seu lugar, se coloque aqui diante do Senhor, diante do altar. Sempre há tempo para tomar essa decisão. Sempre há tempo para se colocar diante do Senhor e falar assim: Senhor, eu quero fazer algo diferente. Não importa se você tem 20 anos, que você caminha com Jesus, ou se você tem uma semana, um mês, não importa. Mas tome essa decisão de começar. Talvez você muitas vezes na sua vida tomou essa decisão, começou e parou, começou e aconteceu alguma coisa, interrompeu aquele compromisso que você fez com o Senhor, mas hoje é o dia de você se posicionar.
Então se coloque diante do altar do Senhor, para que Ele ministre ao seu coração, e nós vamos orar aqui nesse tempo, para que o Senhor te capacite, para que o Espírito Santo te capacite não apenas te dando força, te dando ânimo, mas que em nome de Jesus essa semana, talvez hoje ainda, quando você chegar na sua casa e começar a ler a Bíblia, o Espírito Santo vai falar com você em nome de Jesus. Ele vai renovar esse prazer, essa alegria da palavra de Deus. O Espírito Santo vai trazer mais entendimento, vai te ajudar, em nome de Jesus, eu creio nisso. Para que cada dia mais você consiga estar mais perto dessa palavra. Para que você não negocie o seu tempo devocional com Deus, de conhecê-lo, para que você seja também autorizado a revelar Ele a outras pessoas. Vamos orar então. Pai, em nome de Jesus, nós oramos para aqueles que estão aqui diante do Teu altar, para aqueles que talvez também ficaram no seu lugar, mas querem tomar essa decisão. Senhor, em nome de Jesus, venha com a Tua mão, Senhor. Capacite os Teus filhos, para que diante dessa decisão deles, eles não recuem, que nada venha roubar essa semente de seus corações, mas que eles tomem a decisão permanente de se tornarem exemplo, tanto no conteúdo do que sai da boca deles, mas que eles se encham tanto da palavra do Senhor, que a maneira que eles se relacionam em todos os ambientes da sua vida sejam alinhados também com o Teu caráter e com a verdade do céu. Nós oramos em nome de Jesus, que eles conhecerão a Ti, que Teu Espírito Santo vai se revelar a eles, gera entendimento, dá uma mente como a Tua mente, para que eles possam conhecer os segredos da Tua verdade. Capacite os Teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode ficar de pé. Eu não quero que você volte para o seu lugar ainda, pode ficar aqui. Porque nós vamos fazer agora um outro momento. Então você que já está aqui na frente, já até fica aqui, porque talvez você vai ter que voltar. Nós estamos nessa série, eu vou repetir bem o objetivo que eu falei no último sábado, e algo que o Espírito Santo colocou no meu coração é que nós vamos tomar decisões aqui nessas semanas, desde a semana passada, hoje, ainda vamos falar sobre amor, fé, pureza. São focos espirituais que nós corremos o risco de aprendermos sobre o assunto, mas não conseguimos aplicar as mudanças necessárias. E quando nós falamos sobre ser exemplo, não estamos falando sobre saber uma teoria, estamos falando sobre a nossa vida ser transformada, de maneira que nós nos tornamos esse exemplo, essas testemunhas daquilo que nós estamos aprendendo. Então, se nós sairmos daqui aprendendo tudo sobre sermos exemplo no proceder, na palavra, no amor, na fé, mas não termos mais fé, não amarmos mais, não mudar aquilo que sai da nossa boca, não mudar a nossa conduta, nada adiantou. Nós não cumprimos o objetivo. E para isso, nós precisamos o quê? Muito mais do que apenas uma decisão humana. Nós precisamos buscar no Senhor esse poder espiritual, essa busca diante dEle para que Ele nos capacita. E existe uma forma bíblica de buscar diante do Senhor esse poder espiritual, esse alinhamento onde a nossa carne é mortificada, para que o Espírito nos influencie, nos dê uma maior sensibilidade. E essa forma é o jejum. É aquilo que nós muitas vezes consagramos ao Senhor, o alimento, que pode ser feito tanto de maneira integral, como de maneira parcial, por um tempo estabelecido, para que possamos o quê? Dedicar um tempo maior de busca, um tempo maior de consagração, um tempo de renúncia, para que o Senhor fale conosco, para que os nossos olhos
para que a nossa mente, o nosso coração esteja voltado para Ele. Deus continua sendo Deus quando nós jejuamos, mas nós somos transformados nesse jejum. E para isso nós vamos fazer um jejum coletivo. Eu avisei na semana passada, avisei também na nossa comunidade. E amanhã, que é domingo, começa esse jejum. Mas hoje nós vamos orar aqui dando esse início, dando esse start diante do Senhor, porque vamos fazer um jejum coletivo, como igreja, como corpo, como juventude, para que possamos ser renovados, para que possamos incentivar os outros. Nós vamos ter momentos na célula também falando sobre o jejum, para que juntos possamos assumir esse compromisso diante do Senhor aqui hoje, mas irmos até o final, tá bom? Então nós vamos ter orientações semanais de cada jejum. Eu já vou dar essa orientação aqui hoje, depois nós vamos mandar novamente lá no grupo. Mas nessa primeira semana de jejum, nós vamos então tirar uma refeição. Então você pode tirar café da manhã, ou almoço, ou café da tarde, ou a janta. Então nós vamos começar o jejum dessa forma. O que é importante? Nesse tempo, nesse período, que você não vai estar se alimentando, que você vai estar dedicando ao Senhor, tira esse tempo para orar. Tira esse tempo para buscar. Tira esse tempo diário para falar do Senhor, dessa decisão que você está tomando, dessa transformação que você precisa. Não transforme o jejum só um tempo de passar fome. Para que faça sentido, você precisa o quê? Consagrar aquele tempo, aquele momento ao Senhor. Você vai estar com fome. Você precisa estar com fome. Mas o alimento vai ser espiritual. Um banquete espiritual que Deus vai servir a você ali naquele tempo. É isso que você vai fazer. Pastor, eu sou acostumado a fazer o jejum. Talvez uma refeição só não faça sentido para mim. Eu posso tirar 2, 3 refeições, fazer uma só refeição ali no dia, dedicar um tempo maior, 8, 10, 12 horas. Qualquer coisa que você quiser fazer além disso, pode fazer. Eu sei que tem muitos aqui que não estão acostumados, então a gente está começando partindo de um nivelamento. Agora, se você entende que você pode fazer além, eu sei que alguns já querem fazer além, faça, não tem problema. O importante é que você tire pelo menos uma refeição diária para dedicar esse tempo, matar um pouco da sua carne, para que você tenha uma maior sensibilidade do Espírito para estar aí consagrado diante dele. Todos entenderam? Então a gente vai com esse foco até o próximo sábado. No próximo sábado nós renovamos e a cada semana teremos um foco diferente. Então você que está decidido também a participar desse jejum, quero chamar agora todo mundo. Vem aqui para frente. Vamos orar juntos. Quero pedir que se ajoelhem. Vamos nos ajoelhar diante do Senhor. Quero pedir que até o pessoal da adoração, quem pode, se ajoelhe aí também. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor, Deus. Nós reconhecemos, Deus, como role, como juventude, que sozinho nós não conseguimos, Pai. As mudanças necessárias, Deus, para que sejamos, ó Deus, exemplo na vida de outras pessoas. Talvez muitas vezes já tenhamos tentado pelas nossas próprias forças, Deus. Mas hoje nós queremos aumentar as nossas armas espirituais diante do Senhor. E tomamos, Deus, crendo ser uma orientação do Teu Espírito para nós, a decisão de jejuarmos, Deus, nos próximos 21 dias, consagrando, Deus, as nossas vidas ao Senhor nesse tempo, Deus. E clamamos, confiando em Ti, Deus, que Teu Espírito Santo vai nos capacitar nas decisões que temos tomado. Ó Deus, pecados que foram colocados aqui nesse altar muitas vezes, Deus, repetidas vezes e voltaram.
Ó Deus, tem pessoas aqui que hoje é a última vez que estão vindo aqui, em nome de Jesus, tendo que confessar, pedindo libertação por alguns pecados, Deus, que vão ficar no teu altar hoje, mas que a partir desse tempo nunca mais, ó Deus, cairão novamente, serão libertos. Vícios que vão ficar aqui em nome de Jesus. E muitas outras decisões de busca, de crescimento espiritual, que a cada semana estaremos ministrando aqui nesse altar, Deus, capacitados pelo Teu Espírito Santo. Eu creio que em nome de Jesus sairemos, ó Pai, desses dias totalmente diferentes, totalmente transformados, com a vida mais parecida contigo, com a mente alinhada com o Teu coração, com a Tua mente, com aquilo que o Senhor espera de nós, para que sejamos, ó Pai, realmente verdadeiros exemplos do Senhor, cartas vivas, para que sejamos inspiração na vida uns dos outros, para que a nossa vida frutifique e edifique. É isso que nós queremos, Deus. Por isso nos comprometemos, Deus, nesse tempo, e que o Senhor nos sustente, para que não venhamos desistir nessa caminhada, Deus, mas que possamos, ó Pai, diante desse compromisso, irmos até o final, Deus, crendo que grandes coisas o Senhor vai fazer nesse tempo. Então consagramos esse tempo de jejum ao Senhor, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Agora sim, gente, vamos orar. Feche seus olhos. Bianca já está aqui, ó. Vamos orar. Pai, nós entregamos esse tempo ao Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, que tudo aquilo que fizemos aqui nesse lugar, ó Deus, que o Senhor receba como adoração e obediência a Ti. Declaramos que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo e que a comunhão do Espírito seja sobre todos nós e sobre toda a igreja do Senhor na terra, hoje e para todo sempre. Deus abençoe. Vamos adorar mais uma vez.